meu nome é Daniela Souza e como avaliação da disciplina Pesquisa Operacional 1, estou gravando essa videoaula sobre programação linear e resolvendo um problema no software GeoGebra. A questão diz o seguinte: certa empresa fabrica dois produtos, sendo P1 e P2. O lucro unitário do produto P1 é de R$ 1.000 e o P2 é de 1.800. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1 e de 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais de P1 e 30 unidades anuais de P2. Qual o plano de produção para que a empresa maximize o seu lucro nesses itens? Construa um modelo de programação linear para esse caso. Então, a princípio, a gente tem que encontrar as variáveis de decisão. Aqui podemos ver que P1 e P2 serão nossas variáveis de decisão, onde x1 vai ser a quantidade de P1 dos produtos 1 e x2 vai ser a quantidade de produtos 2. Em seguida, a gente deve encontrar a função objetivo. Os produtos 1 eles têm um lucro unitário de R$ 1.000, enquanto que o produto 2 tem um lucro unitário de R$ 1.800. Então, como a empresa ela busca a maximização do lucro, então a nossa função objetivo ela também tende a maximizar o lucro, onde o lucro a gente vai ter uma igualdade de 1.000 vezes x1 mais 1.800 vezes x2. Onde x1 se refere aos produtos 1 e x2 aos produtos 2. Em seguida, temos as restrições desse problema. Aqui, a primeira restrição que a gente encontra é em relação ao tempo. Veja que a empresa precisa de 20 horas para fabricar a unidade de P1 e 30 horas para fabricar a unidade de P2. E 1.200 horas é o tempo anual de produção disponível. Então, primeira restrição, temos o tempo. Para produtos 1, 20 horas. Para produtos 2, 30 horas. Onde 1.200 horas é o tempo máximo disponível da produção anual. Então, temos que nossa primeira restrição ela vai ser 20 vezes x1 mais 30 vezes x2 menor ou igual a 1.200. A segunda restrição a gente vê em relação a demanda, onde os produtos 1 têm uma demanda anual de 40 unidades e os produtos 2 uma demanda anual de 30 unidades. Então, nossa restrição vai ser de que x1, que se refere aos produtos 1, ele seja menor ou igual a 40, assim como x2 ele seja menor ou igual a 30. Por quê? Se a empresa quer maximizar os lucros, então ela não deve fazer nenhuma produção além da demanda prevista dela. Então, daí a gente tem justamente que o x1 deve ser menor ou igual a 40 e o x2 menor ou igual a 30, que se refere às demandas dos produtos da empresa. Por fim, eu coloquei a quarta e quinta restrição como forma de coerência, porque não existe uma produção negativa. Por mais que você não produza nada, mas você não tem como produzir negativamente um produto. Então, tanto x1 quanto x2, que se referem aos produtos 1 e 2 da empresa, eles têm que ser maior ou igual a zero. Então, resumindo, a gente encontrou as variáveis de decisão, x1 e x2, que se referem à quantidade de produtos 1 e produtos 2, respectivamente. A função objetivo, onde o lucro vai ser igual a 1.000 vezes x1 mais 1.800 vezes x2. E as restrições, que são 20 vezes x1 mais 30 vezes x2 menor ou igual a 1.200, se referindo ao tempo de produção, x1 menor ou igual a 40 e x2 menor ou igual a 30 em relação à demanda, e x1 e x2 maior ou igual a zero em relação à produção. Feito isso, a gente vai agora para o GeoGebra colocar esses dados e achar graficamente o que a gente fez só no modelo matemático. Bom, vindo aqui para o GeoGebra, então a gente vai começar
colocando na entrada aqui as restrições que a gente viu anteriormente. E nesse caso vai ser 20x mais 30y menor ou igual a 1.200. É importante lembrar que no GeoGebra você, ao contrário do modelo matemático, você não vai colocar x1 e x2. Então você substitui pelo x e pelo y. Então 20x mais 30y menor ou igual a 1.200. A segunda restrição vai ser x menor ou igual a 40, y vai ser menor ou igual a 30, onde x maior que 0 e y também maior que 0. Então, a partir daqui, agora a gente vai fazer nosso conjunto de soluções viáveis. Como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar as nossas restrições aqui. É importante lembrar de não usar o circunflexo, porque não é a mesma coisa. Esse símbolo aqui é de uma função específica do programa e o circunflexo não vai resolver, vai dar erro. Então aqui A, B, C, D, E, que são nossas restrições. E veja que aqui já se formou o nosso conjunto de soluções viáveis. Então vou desabilitar aqui nossas outras restrições para ficar mais fácil de visualizar. Não interfere em nada, apenas uma questão estética. Então, agora com o nosso conjunto de soluções viáveis, o próximo passo é colocar nossas restrições em forma de função para achar os pontos. Então, vamos colocar 20x mais 30y igual a 1.200. E assim sucessivamente. Feito isso, a gente vem aqui no polígono e vai clicar nos pontos das interseções das retas, que formam o nosso conjunto de soluções viáveis. Até a origem. Pronto. Então aqui a gente tem o nosso polígono, nosso conjunto de soluções. Então agora a gente vai ter que encontrar os valores de cada ponto. Então para a gente encontrar os valores de cada ponto, eu vou colocar aqui VA é igual a gente vai usar a solução, a função objetivo. Desculpe, a gente vai usar a função objetivo para encontrar esses valores. Então, nossa função que encontramos no modelo matemático é de 1000x mais 1800y. Então, a gente vai colocar aqui 1000x no ponto A mais 1800 y no ponto A. E ali ele vai dar
o valor desse ponto. E assim sucessivamente, para todos os pontos. Por fim, a gente está colocando aqui o valor do ponto E. Então, desses pontos aqui que achamos, VA, VB, VC, VD e VE, o maior é o VC, que é 69 mil. Então, como a nossa questão está falando de um valor de maximização de lucros, então, quanto mais afastado do zero for esse valor no nosso gráfico, então mais lucro está se referindo. Então, no caso, o nosso ponto ótimo dentro das soluções viáveis vai ser aqui o C. E uma outra forma da gente ver isso é fazendo através do controle deslizante. Onde a gente vai colocar aqui C1, digamos, colocar aqui 50. Mas só que para ele funcionar, a gente vai ter que pegar essa função objetivo e vai isolar o x ou y, como queira, e adicionar o valor de C1. Então, a gente vai colocar aqui x é igual a menos 1,8 y. Lembrando que não aceita vírgula e sim ponto mesmo, se referindo a casas decimais, mais o C1, que se refere ao controle deslizante. Então, aqui, a gente pode ver que ele não está chegando lá, mas isso é fácil de resolver aqui em propriedades. Sei lá, vamos colocar aqui 200. Então, lá está nosso controle deslizante indo por todo o nosso conjunto de soluções viáveis. E é isso. Chegamos ao fim, encontrando o nosso ponto ótimo, que seria o C, que se refere a 69 mil, que é o ponto ótimo que nossa empresa espera para obter maiores lucros em relação à produção de produtos 1 e produtos 2 referidos na questão.